Ou seja, eu tenho dois ossos através dos quais a urina chega à bexiga e um único ósseo que é através dele que a urina vai sair da bexiga. Fica claro isso? Sim. Dois para alimentar, com os ureteres, então dois ósseos ureterais, e um que é por onde ela vai sair, que é o ósseo interno da uretra. Por que interno? Que está do lado de dentro do corpo. Porque o externo é aquele que vai estar na genital, onde a urina ganha o meio externo, onde a gente excreta. Por isso a necessidade de dois ósseos, um interno, do lado de dentro do corpo, e o outro externo, que é o que vai jogar para fora. Gente, quando esse isolamento acabar, eu vou estar cega com essa franja, olha. Posso continuar? Pode. Pode. Obrigado. Gosto tanto de ouvir a voz de vocês, gente. É sério. Então, nesse corte aqui da bexiga masculina, eu já vejo direitinho aqui representado, ó, o ósseo ureteral do lado direito. E aqui nessa região, ó, o ósseo interno da uretra. Na bexiga feminina aqui, tá mais encolhidinha, não consigo ver tão bem o ósseo ureteral, mas aqui na saída, o ósseo interno da uretra. Se eu fizer esse corte coronal aqui, eu vejo direitinho, ó, os dois ósseos ureterais, um direito e um esquerdo, e aqui a abertura do ósseo interno da uretra. Isso aqui, óbvio, é uma pelve feminina, tá? Fica claro isso, amores? Se eu unir esses três ósseos, ó, tuft, 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 existe nessa região, forma-se um triângulo que é o chamado de trígono vesical ou trígono da bexiga. Aqui é onde a bexiga fica apoiada e ela tem menos musculatura na parede. Olhando essa figura aí, diz para mim qual ósseo que vocês acham maior. O ósseo ureteral ou o ósseo interno da uretra? Interno da uretra. Ele é mais amplo, sim. E tem uma explicação para isso. Os ósseos ureterais, eles são menores, por uma determinação tanto anatômica quanto fisiológica. Como assim? Eu quero que vocês pensem o seguinte. Quem que são formados? Não, a partir da pelve renal, Luana. Vou voltar à brincadeira, né? Titia é um prego desenhando. Então, vou tentar. Tenham paciência comigo, tá? Na minha tentativa de desenho, tá bom? Só um pouquinho, tá, gente? Já tô voltando. Por agora, não. Acho que eu consegui. Vocês conseguem ver o desenho? Sim. Em negro aqui eu desenho a parede da bexiga e aqui o ureter. Na hora que o ureter entra na parede da bexiga, ele simplesmente não atravessa a parede da bexiga em 90 graus. O que ele faz? Ele entra
caminha um pouco na parede e se abre dentro da bexiga num ponto diferente aonde ele entrou, porque ele caminha na parede da bexiga. Entendem isso ou não? Sim. Qual é a vantagem disso? Simples. A parede da bexiga que não é muscular, na hora que essa bexiga começar a distender e a parede se mover por distensão, ela vai apertar aqui o ureter, já que ele está na parede. Indicando para ele, fechando essa abertura, né, fechando a passagem de urina, porque assim, a bexiga já está cheia, eu não preciso botar mais urina ali dentro. Então isso aqui regula a entrada de bexiga conforme ela distende. Conforme ela vai distendendo, ela vai espremendo o ureter aqui para parar de pingar. A natureza é fantástica, não é? Não? Vocês não entenderam isso? Ih, bateria. Ah, já sei. Entendeu? E vocês não ficam empolgados com essas coisas? Eu acho essas coisas tão lindas, gente. Fica aí. Tá? Na dúvida, tem aqui no finalzinho. Ah, obrigada. Agora vem os puxa-saco. Nossa, muito legal. Uau! Cadê a imagem? Que é o que essa imagem aqui, que é o último slide, mostra. Ó. Ele passando na parede. Quando aumenta o conteúdo, ó, ele é espremido. Porque essa parede vai distendendo. E aí fecha essa passagem. Impedindo, né? Porque é óbvio que essa bexiga, ela tem um limite de conteúdo. Acho que todos vocês, pelo menos uma vez na vida, já ficaram com muita vontade de fazer xixi, ou não? Já, obrigada, Vini. O povo vai pra chopada lá no francês. O que acontece? Chega um momento que essa bexiga já tá tão repleta que eu prendo, minha mãe briga. Isso é um veneno, tá, Luana? É muito ruim, tá? Chega um ponto que essa bexiga já tá tão repleta que a gente começa a sentir dor. Já aconteceu? Luana que tem mania de prender xixi assim. Pois é, exatamente, né? Dá dor. Por quê? Pensem em uma coisa, guardem uma informação na cabeça de vocês. A dor, ela é um grande mecanismo de alarme do corpo. Ou seja, a gente sente dor porque naquele momento a estrutura que está gritando para você, ela está sendo agredida de alguma forma. A bexiga, ela tem uma capacidade de conteúdo e de distensão. E nesse momento que você não se empolga, ela começa a gritar para você que ela está em apuros. E aí, aquela sensação dolorosa. Tipo assim, ó, me esvazia porque daqui a pouco eu não vou aguentar e eu vou começar a romper. E uma ruptura de bexiga é problema. Mas antes dela romper, a gente tem outros artifícios, né? A gente acaba não conseguindo. Com certeza, Marcela, com certeza. Sem sombra de dúvida. Ela fica sedimentada a parada, né? E vou dar uma outra ideia para você, então, Luana. A bexiga explodir, né? Arrebentar, vamos lá. Uma ruptura de bexiga espalha a urina em toda a cavidade. Isso aí é cirúrgico, tá? E é urgência. Você tem que abrir e lavar aquilo tudo. Se eu posso dar nesse momento um conselho para vocês, eu vou dar. 0800, como vocês dizem. A maior incidência, né? Ou pelo menos se não é a maior, um grande número de casos de ruptura de bexiga acontece em acidentes de trânsito. Sabe aquela coisa do que, eu só vou daqui até ali, quando eu chegar lá eu faço o meu xixi? Aí você já sai com uma certa repressão nessa bexiga. Sofre um acidente no meio do caminho. O impacto, às vezes, não precisa ser tão violento, mas eu acho que todos vocês conhecem uma coisa chamada lei da inércia. E
quando você impacta, pela desaceleração do impacto, aquela bexiga ela pode ser lançada contra a parede e se ela já está com algum conteúdo, a ruptura é mais fácil. Mamãe é sábia, né? Que desde pequeno chega pra gente assim, faz xixi antes de sair, não era assim? Mentira, porque era para não parar no caminho, para ter que fazer xixi, né? Mas é uma precaução muito interessante. Não ri não, Rayane, tá? O povo, vamos para happy hour. Aí o cara vai para happy hour, né, numa sexta-feira, toma aquela cerveja, beleza, não sei o que, aí entra no Uber para ir para casa. Por acaso, faz uma colisão no meio do caminho, aquela bexiga entra em ruptura, tá? Então, perde essa mania. Acho que não é à toa que tem crise renal direta, com certeza. Se você já tem uma predisposição, mantém a urina retida e faz baixa ingesta de água, mistura bomba. Vai ter sempre, tá bom? Professora, Fala. essa dor, ela é muito comum também quando a pessoa fica muito tempo com o catéter e aí eles tiram o catéter para a pessoa fazer o xixi normal, só que parece que o organismo ainda não acostumou ou estava acostumado com o catéter e aí enche muito e a pessoa começa a gritar para colocar o catéter de novo porque a pessoa não consegue urinar. É reeducação, né, Vanessa? Pensa que você ficou com uma sonda vesical ali, você não tinha controle de distensão, porque conforme ia produzindo já ia drenando novamente. Nessas fibras musculares elas começam a sofrer um encurtamento natural, né? Lei do uso e desuso, tá? Isso é fato. Pensa que um músculo que você não alonga, ele tende a sofrer encurtamento, certo? Explicando assim é mais fácil de entender do que na hora que eles falam, não, mas vai conseguir urinar, daqui a pouco urina. Sim, mas você tá entendendo que assim, se você não mantém essa bexiga distendida, porque a sonda está aqui drenando direto, essa musculatura ela vai ficar paradinha na mesma posição, ela não vai estar distendendo toda hora. Se realmente isso começa a acontecer no caso das sondagens muito longas, na hora que você tira a sonda e diz que o cara está na tua conta, quando essa musculatura começa a distender com um pouco mais de conteúdo, ela vai reclamar. Não tem jeito. O bom a fazer é reeducar, e tem que reeducar esfíncter também. Nada que não é seu durante muito tempo acaba sendo bom, né? A gente sabe que muitas vezes por necessidade, né? Mas não tem jeito, né? Você vê que hoje em dia, até em pós-operatório de curetagem prostática, né? A remoção sempre precoce, né? Sempre precoce, né? Quanto antes tirar a sonda, melhor, tá? Porque você tem que reeducar tudo, esfíncter, musculatura. Posso ir, amores? Professora Marlon deixou uma pergunta aí para a senhora no chat. Ah, ele chegou? Bom dia, mano. Estímulo, né? Tem terminação na próstata que induz a isso, né? E o que acontece? A inervação passa ali. E a uretra, a gente vai ver daqui a pouquinho, passa na próstata, comprime. A relação entre a próstata e a bexiga é muito íntima. E vamos... Tô sacaneando você, menina. Fica quieto. É por isso que acontece. Por conta de estimulação neural da próstata. Da mesma forma que, vamos lá, algumas cirurgias de próstata com curetagem e tal, dependendo do tumor, principalmente quando é tumor maligno, que você tem que remover mesmo, e essa inervação é comprometida, os homens ficam com dificuldade de ereção. Unfortunately. Tá? Porque compartilha ali, a inervação passa por ali. A gente já vai ver a relação, você vai entender até melhor o que eu tô te falando. Tá bom? Você não precisava ter posto esse dura entre parênteses, né? Eu sei o que é ereto. Meus alunos, sou doidinho
vocês. Não é, Lu? Fala a verdade. Podia suprimir, né? Bastava ereto, a gente já entendia. Tá? Então, a colocação dos 3 ossos. A partir, então, da bexiga, eu sei que a partir do ósseo interno da uretra, como o nome já está sugerindo, eu vou ter o órgão que vai ser o responsável por encaminhar essa urina desde o reservatório natural, que é a bexiga urinária, até o meio externo. Qual é o órgão que faz isso? Uretra. E aqui a gente abre um parênteses para a nossa amiga uretra. Por quê? A uretra feminina e a uretra masculina, elas são diferentes em alguns aspectos. Vou botar uma fotinho melhor aqui pra gente. Apontando aqui na figura da esquerda, um corte sagital de uma pelve masculina e na figura da direita, um corte sagital de uma pelve feminina. O que a gente vai observar? Bexiga urinária, bexiga urinária. E a partir do ósseo interno da uretra, eu vou ver a uretra se estendendo até o final dela e aqui, obviamente, o seu ósseo externo da uretra. E na pelve feminina a mesma coisa. Ósseo interno da uretra, ósseo externo da uretra. Primeira observação que a gente constata é que uma uretra feminina maior ou menor que a masculina? Muito menor. Cuidado, Vanessa, que às vezes eles falam que a dele é muito maior, mas não é tão maior assim, né? Momento de descontração, gente, brincadeira. Realmente, nós temos uma uretra menor. Além dela ser mais curta, ela também é mais calibrosa. A deles é mais longa e tem um calibre menor. Ok. Tanto que a gente vai dividir a uretra masculina em porções. E aí, dependendo da literatura, vocês vão encontrar essa uretra dividida em 3 ou 4 porções, tá? Eu, pessoalmente, vou dividir em 4 com vocês, independente do que está na literatura oficial com vocês. Acordo fechado? Fechou. Arrasou. Então, eu vou botar primeiro os nomes aqui dos segmentos para depois a gente ver quem é quem, tá? Eu tenho 4 segmentos, então. Intramural. Os 4 segmentos aí, ó. Intramural, prostática, membranosa e esponjosa. Coloquei aí no chat. Agora vamos lá para a figura para a gente ver aonde é cada uma delas. Essa seria masculina, professor? Com certeza. Desculpa. Até porque com esse nome prostática eu não quero, não. Para mim. Não, é por causa disso mesmo. Eu não quero ter nada de próstata para mim, não. Não no meu corpinho, Dudu. Ai, gente, brincadeira, Dudu. Algo me diz que quando eu faço isso com ele, ele fica sem graça, não sei porquê. É brincadeira, tá, Dudu? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Primeiro segmento, eu vou partir, né? Elas são citadas, as porções, os segmentos, na ordem percorrida pela urina, tá, gente? Então, o primeiro segmento, a intramural, é quando, quando a uretra atravessa aqui, ó, a parede da bexiga. Seria aquela porção que está na parede da bexiga. Depois, numa relação bem íntima com a bexiga, Marlon, eu tenho um órgão aqui, ó, que é a próstata, que a gente vai falar melhor dele na semana que vem, que é um órgão masculino. E a uretra passa dentro da próstata, ó. Então, esse segmento da uretra que passa dentro da próstata, eu vou chamar de segmento ou porção prostática. Então, Marlon, só esclarecendo. Olha a relação entre bexiga e próstata. A inervação aqui é compartilhada. Foi? Então, o conteúdo muitas vezes estimula essa inervação. Eu acho que você está sem microfone, né?
Marlon. Já foi embora de novo. Ah, saiu da conversa. Falei que ele tinha ido embora logo. Voltou para a conversa. Oi, professor. Ah, meu pai do céu. Você viu lá? Tá me ouvindo, professor? Vi sim, eu tô te ouvindo. Você foi embora e voltou? Tá? É que eu Por apertei isso no aqui, ó. botão aqui e daí saiu. Sem estresse. É que, curiosamente, foi na hora que eu tava falando com vocês. E daí, foi embora. Eu tava O tentando terceiro segmento. responder, daí eu apertei um botão aqui. Sem problemas. O terceiro Tá bom, segmento então. é esse aqui, ó. Estão vendo que isso aqui é músculo? Isso aqui é a musculatura que fecha a pelve. Então, existe um pedaço da uretra que passa aqui no assoalho da pelve, nessa musculatura, que é o que eu vou chamar de uretra ou porção membranosa. Então, intramural na parede da bexiga, prostática dentro da próstata, membranosa quando atravessa o assoalho da pelve. E depois, o maior segmento, que é a uretra esponjosa, que vai se estender até o ósseo externo da uretra. Capite? Ok. A uretra feminina, ela não é dividida em segmentos, é uretra feminina, até porque ela é infinitamente mais curta e também mais calibrosa. Isso é bom ou é ruim? Uma uretra É mais ruim. curta e mais calibrosa. Hã? É ruim? É ruim? Por quê? Mais fácil de ter infecções urinárias? Mas aí agora deixa eu vender meu peixe. É muito melhor também na hora de expelir um cálculo. Ah, isso é verdade. Imagina um Verdade. cálculo e vir rasgando isso tudo aqui, ó. E, inclusive numa uretra mais estreita, né? O meu é, ó, Bem fácil. rapidinho, até porque ela é mais calibrada. Mas você tá certo, não tô brincando, que realmente na hora de expelir cálculo é um pouco mais tranquilo. Cálculo não é bom para ninguém, né? Mas o fato dessa uretra ser mais curta e mais calibrosa faz com que nós tenhamos uma suscetibilidade muito maior a infecções urinárias. E o que a estatística mostra é isso, a infecção urinária é muito mais comum em mulheres do que em homens, tá? Além de ser fácil a ascensão para contaminação, pensem que a gente tem uma outra relação anatômica também, que é a proximidade do ósseo externo da uretra com o ânus. Então, isso viabiliza essa proximidade, facilita muito mais que micro-organismos oriundos das fezes, principalmente Escherichia coli, possa contaminar. Eu acho que eu já perguntei isso, mas nenhum de vocês tem filhos, não, né? Alguém aí tem filho? Eu tenho. Vanessa, acho que tem, né? Mas é um menino, não é? É uma menina. É uma menina? Já tá grande, não é? Foi, Vanessa, que você Tem falou? 14 anos Mas quando já. ela era bebê? Então, quando ela era bebê, a primeira coisa que te ensinaram foi como é que limpava quando fazia caquinha, não é? Sim. Pode limpar de trás para frente com lencinho umedecido? Não. Não, Gente. né? Você passar o lencinho umedecido na bebezinha de trás para frente, você vai fazer o quê? Vai levar fezes para essa região. Até mesmo quando tá crescendo, que a gente vai ensinando para ela mesma a limpar, Perfeito. é sempre, né, da frente para trás, sempre. É isso, tá? Por conta disso, você não vai levar para cá, que aí você mesmo vai estar diante de uma infecção. Mas o fato dela ser mais curta, mais calibrosa e também ter uma proximidade maior com o ânus, viabiliza e faz com que nós sejamos realmente muito mais suscetíveis à infecção urinária do que os homens. Não que eles não as tenham, mas uma suscetibilidade maior para nós. Fica claro? Sim. Sim. Arrasou. Então, que porção da uretra é essa aqui? Intramural. E essa aqui? Membranosa. Membranosa. Prostática, mas aí, prostática. E aqui? Esponjosa. Esponjosa. Beleza? Beleza. Ai. Então, aqui mostrando uma uretra feminina, realmente ela tem um calibre maior, tá?
e novamente lá com os seus respectivos ossos. E aqui, uma uretra masculina, né? Retificada para a gente ver as diferentes porções. Ó. Na parede da bexiga que está aqui em cima a intramural, depois aqui a próstata ela passando dentro, depois o assoalho pélvico, aqui a musculatura ela passando dentro, que é a membranosa, e por fim, o que alguns autores chamam de peniana, que é uma denominação antiga, né? A esponjosa. E na aula que vem a gente vai entender o porquê do nome esponjosa, tá? Aqui só um comparativo, né? Uma foto só indicando a diferença, né, de extensão entre elas. Né? Lembrem que a diferença não é só de extensão, mas também de calibre. E indo, como eu falei, o término dela é o ósseo externo da uretra. Esse ósseo externo da uretra ele vai estar localizado no genital, tanto no genital masculino quanto no feminino. No caso do genital masculino, o ósseo externo da uretra vai ficar localizado na glande do pênis e no feminino no vestíbulo da vagina. Cadê você? Feminino lá no vestíbulo vaginal e aqui na glande do pênis. Tranquilo? Hello? Tranquilo. Professora, Tranquilo. Fala, Du. a senhora pode... porque eu vi ali quando a senhora fez uma comparação entre a parte masculina e feminina, só que eu não vi direito. A senhora poderia mostrar onde o canal deferente mais ou menos se encaixaria na uretra? Não, porque ele não se encaixa na uretra. Ele se encaixa onde, então? Aula que vem você vai ver. O ducto deferente ele não chega na uretra. É outra estrutura que chega. Se forma uma estrutura antes de chegar na uretra. Tá, ok. Haha, peguei você. É que se eu começar a falar, eu vou ter que falar de masculino. Aí você me complica. Tá, ok. A aula que vem é masculino, Du. A gente vai ver isso, tá? É só para te mostrar nessa foto aqui. Ah, não tem. Achei que ia ter. Tem. Ducto deferente tá aqui, ó. Ah, tá. Tá? Ele não chega na uretra. Não é ele que chega na uretra, não. Haha, peguei você. Não contavas com a minha astúcia. Ok. Obrigado. E um dos grandes problemas que alguém já cantou a bola aí que tem, né? Formação de cálculos renais. Existem vários tipos de cálculo, eles não são sempre formados pelo mesmo tipo de material, tá? Existe cálculo de oxalato, de fosfato triplo, estruvita, são diferentes. Eles são formados por deposição. Fica claro que existe, me perdoem, uma predisposição genética, tá? Ele tem um certo cunho familiar e que, diante dessa predisposição, se você não se precaver, eles vão se formar com uma maior intensidade. A retenção da urina por muito tempo, ela permite a deposição desses cristais, principalmente na bexiga. E se eles ficam depositados, eles tendem a agregar, tá? Não principalmente, mas não só na bexiga. E outra coisa que pode também ajudar nessa formação é a baixa ingesta de água. Pense que se você faz uma ingesta de água, você aumenta o volume, vai estar sempre passando por aqui e vai, consequentemente, essa passagem constante, retardar a possibilidade desses depósitos. Como se você estivesse sempre lavando e não deixasse depositar. Tá? Então, quem foi Luana, né? Você toma vergonha e para de prender xixi e aumenta a ingesta de água. Não tem jeito. Tá? Se já tem predisposição, ferrou, né? Uma tendência natural é que quando a gente tem um depósito desses cristais que começam a se agregar aqui na pelve renal, pensem que a pelve é dilatada, né? E depois o ureter estreita. Se um dia esse cálculo resolve se mobilizar, ele vai ficar encalhado aqui, não é? Ele foi formado por depósito numa região que era distendida, se ele tentar passar para uma área mais estreita, ele encalha. E isso é um dos motivos que a gente faz cálculo, cólica renal. Isso dói extremamente,
tá? Essa alocação dele, ele sacudindo ali num lugar que não tem muito espaço para ele, isso é extremamente doloroso. Hoje, quando se tem cálculos com essas dimensões maiores formados nessas regiões, um dos recursos que se usa é ultrassom, né? Esses cálculos eles são bombardeados por ondas ultrassônicas no intuito de pulverizá-los, de desintegrar, não desintegrar, né, mas diminuir, né, pulverizar mesmo. E aí essa pulverização transformar em fragmentos menores que são mais facilmente eliminados, tá? Que são os procedimentos de litotripsia, né? Que você explode ele bombardeando com ultrassom. E aí formam estruturas menores que viabilizam essa excreção, tá? Eles podem encalhar tanto nos uretérios, como às vezes eles podem ser formados no rim e às vezes na própria bexiga, né? E esse aqui é legal porque ele fica sambando aqui dentro, né? O problema é o dia que ele tentar sair e encalhar aqui no ósseo interno. Aí se preparem que isso vai trazer um incômodo bastante considerável, tá? Então, dona Luana, cadê ela? Cadê tu, Tatu? Aí o problema é porque ele obstrui. Se ele obstruir a passagem, a drenagem de urina, aí ele começa assim a dilatar, porque pensa o seguinte, ele entupiu aqui, vamos supor, no ureter, e você continua produzindo urina, ela não vai passar, tá? Eu falei para vocês que a ingesta de água era preventiva, não foi? Eu falei, se você já tem uma predisposição, né? Não é depois que ele está instalado, depois que ele está instalado aí é tratamento. Porque se ele obstruir aqui e você continuar produzindo muita urina em exagero, a urina não vai conseguir passar e vai dilatando o ureter e depois pode até dilatar o rim, né? Levando a duas condições que a gente chama de hidroureter e hidronefrose, tá? A hidronefrose ela pode até causar, se perpetuada, insuficiência renal, tá? Então, assim, a água ela é preventiva para a formação de novos cálculos, tá, Marcelinho? Não é para meter o pé logo assim, eu tô com um cálculo aqui, opa, peraí, vamos avaliar. Se tiver obstruindo, não vai adiantar você sentar a mão na água, que você vai estar criando muitas vezes um problema pior, né? Tá bom? Tava falando com o Luano, que tem mania de ficar prendendo xixi, deve beber pouca água também, para não ter que ir ao banheiro, que eu acho que isso é preguiça de ir ao banheiro, né? Não, Luana? Nossa, fiquei com tanta dor. Isso. Mas se tiver livre de cálculo, é melhor ingerir para não... Eu melhorei muito. Se eu bebia 500 ml era lucro. Meu Deus do céu, olha só, bebia meio litro de água por dia. Pensa isso num metabolismo que é pelo menos 60% feito de água. E que mora no Rio de Janeiro, que é fresquinho, que nem perde água, né? No suor não, né? Né? Ô, meu pai. Gente, isso não é bom não, tá? É que em mulheres a gente ainda tem um somatório de coisas, né? Meninos, me perdoem, mas vocês têm uma facilidade muito maior de ir ao banheiro do que a gente, né? Fazer xixi em pé é muito ruim para quem tem a anatomia que a gente tem, sabe? Para vocês é facinho, né? Mas pra gente é muito ruim. E vou falar uma coisa até por mim, tá? Talvez algumas de vocês concordem tanto, cara. Você entrar naquele banheiro imundo, sujo, o xixi faz até assim, ó. Volta, né? Mas dá um trabalho também, né? Tem mulher também, professora, que coloca a roupa que precisa de 2 pessoas para ajudar a vestir. Aí complica, né? Vai no banheiro, já tá na rua, não consegue ir no banheiro porque não tem nem como tirar. Não, tudo bem, mas assim, graças a Deus é uma minoria ainda, né? Mas que eu tô te falando assim, cara, o banheiro
né? Sujo é tenso, né? Enfim, eu não vou nem entrar, não ia falar uma coisa, mas nem vou ficar quieta, porque eu ia descrever uma cena, mas não vou não, deixa pra lá, muita falta de higiene, não minha, tá? Que a gente assiste. Então assim, vamos combinar, né? Agora tá até proibido por lei, né? Mas, pô, antigamente os meninos chegavam na rua, abre a barriguilha e faz em qualquer lugar, né? Algum de vocês é de Niterói? Nenhum de vocês é de Niterói ou do lado? Ah, tá. Nunca viu, Júlia? Nenhum homem parado na ponte com a porta aberta, fazendo um xixizinho básico, não? Já. Pois é, né? Vai uma mulher fazer isso, olha a trabalheira, né? Além, se não usar uma roupa igual a Vanessa falou, é pior ainda. O que acontece? É isso aí, né? Eu trabalhei um tempo em Niterói na UF, pegava muita ponte, era batata. Difícil era o dia que não via um, né? Então esse cara não vai se apertar, né? Aliás, eu vou contar uma história para vocês não rirem. E uma vez eu estava voltando de Niterói e eu peguei um mega congestionamento na ponte e a bexiga começou, né? Falei, ixi, não vai dar certo não. Bom, vou encurtar, eu consegui chegar ao Rio. E aí, na barra vem direto, né? Vermelho, amarelo, e aí já fica complicado de parar. Quando eu cheguei, desci da amarela aqui na barra e falei assim, vou fazer o seguinte, vou na casa da minha mãe, que é mais perto do que a minha, para fazer um xixi. E aí eu fui. Eu já desci do carro assim, não conseguia pisar quase no chão, né? Já estava na fase da dor. E aí eu parei na porta da casa da minha mãe, toquei a campainha, a primeira vez, já me contorcendo. Eu toquei a segunda, a contorção. Aí aquilo fez assim na mente, blim, 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 blim. Minha mãe tinha dito que ia levar meu pai ao médico hoje, ou seja, não tem ninguém em casa. Vocês imaginam o que aconteceu? Foi exatamente isso, Rayane. Só que eu fiz na porta da casa da minha mãe. E aí? E para entrar no carro de novo? Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu falei, gente... Aí, por sorte, eu tinha um saco plástico. Aí, botei no banco do carro e fui embora para casa. É ridícula a situação, olha só. Eu ainda confesso, né? Mais idiota ainda. E quando eu cheguei em casa, deu um tempo isso aqui. Botar a roupa para lavar, tomar banho. Aí, mais tarde, liguei para minha mãe. Aí falei, pô, mãe, tive aí. E contei pra ela o que tinha acontecido. Ela, tá explicado. Eu falei, o que tá explicado? Nossa, quando eu cheguei, tava um cheiro de xixi no corredor do hall. Porque depois que eu me toquei, eu tinha carimbado o tapete, o capachinho da porta, gente. Eu falei, joga fora. Eu comprei um capacho novo pra ela, coitada. É ridículo, né? Só vocês para me fazerem confessar isso aqui em público, gravado ainda por cima em aula, né? Mas acontece, né? Já sei, professora já urinou nas calças, já infelizmente. Gente, que sensação horrível, que coisa, né? E pior que chega aquela hora que aí a mente, né? Tipo assim, você chegou, você tá salvo. E aí de repente não tá mais, o esfíncter, acho que ele já tava assim. Falei, pronto. Ridículo, né? Mas não desejo para ninguém não, porque... É ridículo, você se sente com 5 anos de idade, né? Sei lá, nem 5 menos até. Né? Dúvidas, amores? Depois da sessão comédia do Mico aqui, assumido, pagado e assumido? Dúvidas? Não. É um sistema bem tranquilo, a parte anatômica dele é muito fácil, tá? Muito fácil. É bem tranquilo. O que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou deixar para vocês um exercício que eu vou montar para vocês fazerem durante a semana e a gente corrige semana que vem, tá? Professora. E a aula que vem, gente, só um instantinho, Lu. A aula que vem a gente vai falar de masculino. Fala, Lu. Talk to me. Deixa eu te perguntar, a estrutura dos néfrons, assim, alça néfrica, túbulo proximal, a gente não aprende com você? Não, isso é histológico e fisiológico. Tá bom, obrigada.
Por quê? Você queria ver alguma coisa disso? Não, é porque eu tinha dado uma lida antes no sistema urinário, né, antes da aula, às vezes é mais complicadinho, né, eu não consigo entender na aula, e eu tinha visto que você tem tudo, de filtração, absorção, enfim. Aí eu queria saber se essa parte a gente aprendeu com você. Isso é fisiologia, essa troca é fisiologia, tá? Porque aí você Tá tem bem. um componente histológico, que é a formação do néfron, né? O néfron é uma estrutura íntegra, onde eu tenho o corpúsculo renal e depois um sistema de túbulos, onde vai acontecer reabsorção e troca. No Isso, tá. corpúsculo renal é que existe a chamada cápsula de Bowman, tá? A filtração acontece ali. Ali existem uns capilares que são fenestrados, né? Capilares onde o endotélio e as células são mais afastadas, então eles permitem troca. Quando o sangue passa ali pela arteríola aferente, ele remove tudo, tudo passa por ali. Só o que fica ainda dentro do vaso, como eu falei, são as proteínas, que são moléculas de maior tamanho, e os elementos figurados do sangue, as células sanguíneas. O resto vai sair pelo polo urinário do corpúsculo renal e cair nesse sistema tubular, aonde vai começar a haver reabsorção e trocas, né? Reabsorção até de água, de íons como sódio, magnésio, que faz troca, reabsorção principalmente de glicose, e aí aquilo que não for reabsorvido ou que for oriundo de permuta de troca é que vai ser excretado. Mas isso aí é parte fisiológica, não é anatômica. Pensa que isso aí é microscópico, não é macro, tá? Mas se você tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Estamos aí. Não matter. Arrasei. Hoje eu tô gastando, né? Então a proposta... até parece, né? Até parece. Então a proposta é essa. Hoje a gente vai realmente encerrar por aqui. E aí na semana... No máximo amanhã eu coloco para vocês uns exercícios de urinário para vocês fazerem durante a semana. E na semana que vem a gente faz masculino e discute os exercícios de urinário. Tá bom? Estão faltando poucas aulas, né? Pra gente encerrar. Vocês sabem disso, né? Ai, quase que eu caio. Ó. Urinário, masculino e duas aulas de sistema nervoso. Não é isso que falta? 4 aulinhas. Ó. Hoje é 2, 9, 16, 23 e 30. Isso mesmo. 4 aulas. São as 4 que faltam. Fala, Dudu. Dudu? Claro. Of course. Então, peraí, Dudu. Peraí, só um instante, Eduardo. É isso, Lua. Semana que vem, masculino, feminino e 2 de nervoso. 4 aulas que faltam. 9, 16, 23 e 30. Foi? Tá, fala, Du. Nada, amor. Fala, Du. É que eu fiz uma questão, estava fazendo uma questão sobre a estrutura do fígado e falava sobre 2 ligamentos. Um ligamento redondo e um ligamento falciforme. Aham. E eu não consegui diferenciar eles porque um diz que é remanescente da veia umbilical do feto, estendendo-se da veia porta até o umbigo. Esse eu não consegui entender. Esse é o redondo. Esse é o redondo. Redondo, sim. Sim, então o outro que separa os lobos direito e esquerdo, sendo formado por 2 lâminas do peritônio, é o falciforme. É o falciforme. Ah, tá. Entendi. Deixa eu pegar a imagem aqui que a gente... Ih, meu... Deixa eu só abrir a aula aqui, que eu boto a imagem para você, tá? Rapidinho. Digestório, cadê você? Só botar no slide que aí eu compartilho aqui, tá? Tá ok. Eu tô lacada de alergia hoje, gente. Esse tempo começa a ficar seco. É uma praga. Ô, gente, cadê o figo? Pera aí, que eu já achei o slide aqui. Tá vendo aí? Tô vendo. Então, aqui, ó. A lâmina do peritônio, ela vem
se juntam as duas aqui e formam essa faixa aqui que é o falciforme, que vai estar separando o direito do esquerdo, tá? O redondo é essa parte mais inferior. Na vista posterior você vê direitinho aqui o finalzinho do falciforme e o redondo, ó. Tá. Olha o trajeto do redondo, ó. Ele realmente, a circulação do sangue no feto, né, a circulação fetal, ela é diferente, porque pensa que eu não faço troca, eu não respiro. Quem faz troca para mim é mamãe. Quem excreta para mim é minha mãe. Então a circulação é diferente. A gente tem uns momentos que mistura sangue, que quem vai fazer troca é minha mãe. Então esse ligamento aqui, ele vai desde o fígado até a parede do abdômen, na face interna, na altura da cicatriz umbilical. Porque isso aí era a veia umbilical. Quando a gente nasce e alguém corta o cordão, né? E aí eu começo a me virar por conta própria, para que você tenha uma ideia. Na vida embrionária, existe uma comunicação natural entre o átrio direito e o esquerdo, o sangue se mistura, ela fecha após o nascimento, e uma outra característica é que, assim, o meu pulmão, ele é inativo. Então, quando a gente nasce e se corta esse cordão, eu começo a fazer troca. Só que para eu fazer troca, eu necessito respirar. E o que todo mundo concorda é que o choro da gente quando a gente nasce é que a primeira insuflação do pulmão, ela é uma sensação desagradável e por isso a gente chora. Porque até então meu pulmão não sabia o que era ter conteúdo por ar. Por isso que a gente às vezes vê em filme o cara batendo para ver se chora, que é para ver se esboça a reação também. Não é o chorar, mas de insuflar, de expandir aquele pulmão por conta própria. Entendi. E aí, já que eu começo a fazer troca, eu não dependo mais da mamãe, essa veia ela perde a função. Ela não tem mais que carregar sangue, porque eu estou fazendo isso por minha conta. E aí ela sofre um processo de obliteração formando esse ligamento. Tá. Foi. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Mais perguntas, amores? Adoro. Eu adoro quando vocês me perguntam. Sobre língua? Oi? Posso tirar uma dúvida sobre língua? Língua? Claro. Isso. É porque sobre a estrutura da língua, ela fala assim, é a região que apresenta as papilas linguais, gustativas ou não. Estas papilas gustativas são denominadas, tudo bem. Só que essa região eu coloquei como corpo, que é a parte oral da língua, não é? A gente chama de dorso. É a face dorsal da língua, na verdade. Mas o dorso não seria toda a parte superior da língua? Dorsal Sim, e ventral? é onde a gente tem as papilas. Isso, é onde a gente tem as papilas. Entendi. As papilas, elas se encontram na face dorsal da língua, na porção dorsal. Que é inclusive uma mucosa mais espessa, né? Para responder o atrito que ela sofre. Entendi. Mais. O que mais? Ninguém mais quer falar comigo? Eu tenho outra, se não for incômodo. Isso, menino. Qual é a diferença do mesentério para o mesocolo? Eu não consegui entender essa diferença direito. Tá. Meso, o termo meso significa uma reflexão de peritônio, tá? E o que é uma reflexão? Você está me vendo, né? O peritônio está aqui na parede, ele sai, reveste e volta, então ele reflete. Ele vai e volta. Uma reflexão de peritônio, cujo interior entre as duas lâminas tem muita vascularização, eu chamo de meso. Se eu digo que é mesentério, ele é o meso que está envolvendo a alça de intestino delgado. Se eu chamo de mesocolo, é a alça que está envolvendo intestino grosso nas porções cólicas. Né? Então, o mesocolo
do intestino grosso, o mesentério de intestino delgado. Ah, tá. Entendi. Oi? Ficou bem mais fácil. Tá? Ficou bem mais fácil a definição do A livro. diferença é essa. Como você vê, da mesma forma que meso é uma reflexão de peritônio, o ligamento, quando eu falo de abdômen, também é. Uhum. Por isso que você tem o ligamento falciforme. Ligamento, por exemplo, quando a gente fala desses órgãos, os ligamentos, eles são aquelas reflexões de peritônio que unem ou uma víscera a outra, ou unem víscera à parede. Se você olhar o ligamento redondo, ele une uma víscera, que é o fígado, à parede abdominal. O falciforme une uma das paredes, que vem oriunda ali do desdobramento do diafragma, até o fígado, que é uma víscera. Por isso, ligamentos. Entendi. Tá? Tá, ok. Não confunda com os ligamentos das articulações, tá? Quando a Tá. gente se refere à cavidade abdominal Foi especificamente. isso também uma das coisas também que me deixou um pouco meio embolado, porque ligamento. Aí a senhora falou que era uma veia que saía da região umbilical. Nossa, agora eu entendi. Tá? Então, assim, Ok. termo ligamento em relação à cavidade abdominal. Em relação à cavidade abdominal, quando você ouvir o termo ligamento, esteja certo de que é uma reflexão de peritônio. Esquece a articulação nessa hora. Ok. Não como um elemento articular, mas como algo presente na cavidade abdominal. O livro também fala, professora, de uma sustentação dos rins por força da pressão abdominal. De do que eu não ouvi? A sustentação dos rins pela força da pressão abdominal. Seria igual àquela que usa para subir A o pressão sangue? é alta, então tenderia a empurrar ele para cima. Só que pensa que em algum momento na sua vida você vai deitar, Aham. né? Então, assim, a pressão da cavidade abdominal ela também ajuda na sustentação. Só que ela não é exclusiva, porque quando a gente degrada aquela gordura, esse rim ele já é naturalmente móvel, tá? Quando você deita e quando você fica em pé, ele já tem alteração de posição. Uhum. Aí dos dois, tá? Mais do direito do que o esquerdo. Mas quando você degrada, o grau de mobilidade dele aumenta. A pressão abdominal, com certeza, dentro da cavidade abdominal, também ajuda na sustentação e na manutenção de posicionamento do rim. Lógico, né? Pressão ali, ele sobe, tende a ser empurrado para cima, né? Professora, quanto a pessoa mais magrinha, mais solto ele é, ou isso não tem nada a ver? Não, porque existe aquela gordura ali, ele é proporcional o suficiente para isso. O problema é quando você tem um metabolismo, quer dizer, problema entre aspas, quando o teu metabolismo abre mão até daquela última reserva. Mas mesmo quem é magrinho tem aquele condicionamento ali. Tem aquela disposição ali, né? Agora, professora. São chamadas gorduras viscerais, né? Uhum. Fala, Du. Desde a semana passada eu estava com uma dúvida, só que eu esqueci de Peraí perguntar. só. Beijo, Lu. Vai com Deus. Uma boa semana para você. Fala. Desde a semana passada a senhora tinha falado sobre filho, em questão da uretra e da bexiga. Só que também tem a questão da bexiga solta, certo? O que seria bexiga solta? Quando a pessoa engravida e a bexiga sobe ou ela desce, eu não consigo Não, ao entender contrário. isso. Não é uma bexiga solta, né? Vamos entender uma coisa. Vou buscar umas imagens aqui, peraí. Ok. Vou no Google que é mais rápido, tá? Ok. Porque daqui que eu procure na aula e abra aqui no Google. Mas é mais rápido, né? Não, mas é bem mais rápido mesmo. Tá aqui na mão, né? Tem que saber procurar. Duas coisas que eu quero que você veja. Ok. Ah, olha eu falando do pelve renal, mas eu sou um idiota mesmo. Eu botei pelve renal, era ósseo. Isso é doida. Boa semana, gente. Fiquem com Deus. Vou compartilhar aqui uma foto. Pelve renal, tá? É um conjunto de vários ossos articulados, ok? Foi. Aqui embaixo é aberto, né? Mas Sim. pensa que aqui dentro a gente tem uma série de órgãos, né? E
Com essa abertura, a tendência seria que esses órgãos saíssem pelo buraco, ou seja, que eles fossem pernas abaixo. Então, o que acontece no vivo? Essa abertura aqui inferior da pelve, ela é fechada por musculatura. Então, o que eu vejo é isso aqui, ó. Eduardo, peraí. Não, tá tranquilo. É que eu acabei deixando o BIM, eu não gosto do BIM. Não é nada disso que eu quero, tô ficando cada vez pior. Vamos pelo Google. Então, o que eu vejo? Aquela área da pelve, ela é fechada por musculatura, tá vendo? Aquela abertura inferior. Obviamente, eu vou ter que ter as passagens das estruturas, né? No caso aqui, uma pelve feminina, né? A uretra, que vai ter que passar por essa musculatura. A gente até mostrou a masculina passando, né? Aqui a vagina e o reto, certo? Certo. O que acontece com essa musculatura? Nas mulheres, que essa foto aqui tá bonita, numa vista inferior e numa vista superior. Nas mulheres, principalmente, no período da gravidez, ou então em mulheres que têm várias gravidezes, né, que a gente chama de multíparas, né, que já tiveram vários filhos, pensa o quanto essa musculatura, ela não é distendida durante a gestação e no momento do parto. Fica claro isso? Fica. Então, essa musculatura, ela pode, em algumas mulheres, se tornar mais flácida. E aí, eu tenho a tendência a que órgãos saiam por essas aberturas naturais. A própria bexiga faz isso. A queda de bexiga. Se começar a sair por ali, pensa que, geralmente, causa o que a gente chama de incontinência urinária, né? Que vai ficar por ali e aí causa essa incontinência. Essas condições é o que a gente chama até de prolapso de bexiga. É mais então, comum na em mulheres. Ela não consegue se sustentar ali naquela região muscular, é isso? Isso, a musculatura fica frouxa e a bexiga começa a descer, ó, aqui, ó. Imagina que ela estava presa aqui por essa musculatura. Se essa musculatura fica frouxa, ela começa a sair pelo orifício que seria destinado à uretra. Olha lá. Isso pode acontecer tanto com a bexiga quanto com o útero. Entendi. Que loucura. Por conta de hoje em dia, existe um ramo da fisioterapia que trabalha interferindo muito sobre essa musculatura, que é a fisioterapia urogenital, tá? Entendi. Então, esses órgãos, eles podem. O útero também pode fazer a mesma coisa, tá? Fazer prolapso ali de útero. Eu tenho algumas imagens de prolapso de útero. E essa questão ainda é pior porque na mulher ainda tem aquela abertura, não tem do pubis, para que saia o feto. Assim, Não, mas ali a sínfise pública não. O problema aqui não é a distensão óssea. O problema aqui é esse assoalho muscular, ó. Aqui, ó, aqui você vê o assoalho muscular em condições e o quanto ele é distendido para passar na cabeça. Entendi. Imagina mulheres que são, como eu te falei, principalmente, né? Não que só elas, que só aconteça com elas, mas mulheres que a gente chama de multíparas, que já passaram por alguns processos, por algumas gestações e pariram, né, em parto normal. Imagina o quanto que esse diafragma já não é distendido. Pelo peso que o feto faz ali durante o período gestacional e na hora do parto aqui, ó, tem até um ícone aqui, ó, cistocele ou prolapso da bexiga caída, ó, tá vendo? Entendi. É exatamente isso que acontece. Pode ser chamado de cistocele, que são essas projeções, né? Professora, a gente escuta muitas pessoas falando assim, eu vou operar perine, fazer perine. O que é isso? É isso. Ah, tá. É essa musculatura dessa região, você realocá-la, né? Reesticá-la para evitar essas condições de prolapso, para evitar, ou às vezes até como tratamento, né? De prolapso uterino ou a cistocele, né?
É uma cirurgia simples, né, professora? Porque eu vejo assim, a pessoa não fica muito tempo. Entra no hospital um dia, no dia seguinte já sai. Sim. Pós-operatório não é muito agradável, não, mas é uma cirurgia de porte tranquilo. Tá. Foi, Nu? Posso zerar aqui? Foi, professor. Foi, tá tranquilo. Voltei. Obrigado, professor. Não por isso. Boa semana. Pra quem me deu boa semana aí, que eu tava lá, não vi, gente. Desculpa. Desculpa ter Algo incomodado mais? a senhora, tá? Oi? Desculpa ter incomodado, ter estendido até agora. Por que me incomodou? Não me incomodou em absolutamente nada. Muito pelo Eu contrário. adorei, tirou um monte de dúvida minha. Eu nem sabia que o perine era isso aí. Agora eu já sei. Eu não tenho problema com isso, não, tá? Cuidado só com uma coisa, Vanessa. O períneo, ele é uma região, tá? A Tá. intervenção é feita no que a gente chama de diafragma pélvico, que é aquele grupo vou até muscular que segura ali, que faz parte do períneo. O diafragma faz parte do períneo, tá? Mas eu não tenho problemas com isso, não, Eduardo. Mas boa. esse nome, professor, eles utilizam muito, eu escuto as mulheres que operam, por exemplo, minha sogra, na época a avó da Andy, ela fez essa cirurgia, eu fiquei até com ela em casa e tal, auxiliando lá. Eles utilizam mesmo esse nome, por quê? Clínico. Isso é uma determinação clínica, tá? É para ficar mais fácil ou é só popular mesmo? Vou te dar uma ideia. Alguns termos estão consagrados na clínica, ponto. Hoje, vocês viram, a estrutura que eu tenho na minha orofaringe é tonsila palatina, que antigamente era chamada de amígdala. A cirurgia está consagrada com o nome de amidalectomia e não tonsilectomia. Então, a clínica incorporou alguns termos e não mudam mais, independente da nomenclatura anatômica. Vou falar de uma outra coisa que provavelmente você já deve ter visto, você que trabalha em um hospital. Bartolinite em mulheres. Já viu? Nunca ouvi falar, professor. Nunca ouvi falar, não. Quando a gente falar de feminino, existem as glândulas de vestíbulo que ajudam com uma secreção que é lubrificante para facilitar o coito e que eram chamadas de glândulas de Bartolin. Elas às vezes são acometidas por processos inflamatórios. E a doença ficou com o nome consagrado. A gente não usa mais epônimo em anatomia. A gente não chama mais de glândula de Bartolin, a gente chama de glândula vestibular. Mas a clínica até hoje chama a doença de Bartolinite. Então a clínica consagrou alguns termos que não foram mudados, independente da nomenclatura anatômica. Então o cara fala que é a cirurgia da região, do períneo. Na verdade, a intervenção acontece sobre a musculatura do diafragma pélvico. Ah, entendi agora. É uma questão de denominação, que a clínica chama de um jeito e a nomenclatura anatômica é fiel ao que está publicado, tá? Eu vou só baixar para pegar minha tampa aqui. Quantas vezes vocês já ouviram um médico falando tendão de Aquiles? Ou eu tô maluca? Sim. Não existe mais tendão de Aquiles na anatomia desde 1955. Não é pouco tempo não, é mais velho do que eu. Mais de 60 anos, né? Que na anatomia não existe mais epônimo. E a clínica continua consagrando. Não tem culpa se os clínicos são desatualizados. Não, o povo enruste nos termos e vai na fé. Tá? O que mais? É como se fosse um termo, assim, mais próximo do povo, não? Isso. Às vezes não necessariamente. A amidalectomia acabou. A amidalectomia não é necessariamente só você entra lá, você vê mapa de centro cirúrgico com AA, né? Amidalec e adenectomia. A mais A, mapa do otorrino, A mais A. Que é a amidalectomia mais adenectomia, que é a remoção das duas tonsilas, faríngea e palatina. E às vezes tu olha lá um cirurgião de 30 e poucos anos, o cara não é velho, tá consagrado na clínica. Não falei isso, eu falei em relação às pessoas mesmo, que vai, tipo, a mãe fala, a avó falou, aí, tipo, fica mais próximo dessas Aí pessoas. o povo vai dizer assim, vai fazer cirurgia de amígdala.
E não fala amidalectomia. Então, nem necessariamente é por uma questão de proximidade. Se você pegar, você que trabalha em hospital, começa a ver relato de clínica ou de cirurgia de colicistectomia, os caras vão escrever lá esfíncter de Oddi. E não necessariamente porque é popular, que é o nome antigo do esfíncter lá da papila maior do duodeno. Ferrou. Entendi, vai entender. É hábito. As pessoas incorporam e as pessoas têm algumas atualizações nominais e mudanças, né? Entendi. Só por isso. Às vezes até na anatomia a gente tem algumas reticências, assim, algumas relutâncias para mudar os nomes, né? Mas faz parte. Por isso que às vezes a gente fala para vocês fazerem a correlação também, entendeu? Que vão ouvir, infelizmente ainda vão ouvir fora da nômina. Ah, quer ver uma coisa? Eu ainda ouço um monte de colega dentista chamando o ducto parotídeo, e às vezes a gente vê em prova de concurso, tá, Chuchu? O ducto parotídeo com o nome antigo dele, que é ducto de Stenon, que não existe mais há, como eu te falei, há mais de 60 anos. E aí o que você faz? Dá na cara do colega? Claro que não, seja compreensiva, leve amor no coração. Complicado, assim. Relações interpessoais é uma coisa complicada, Eduardo. Lidar com as pessoas Não é o caso do siso em relação a terceiro molar, né? Não tem nada a ver. Não, que a gente encontra as duas nomenclaturas. Não, é o terceiro molar que é coincidentemente chamado de siso, entendeu? É falta de upgrade. É isso, gente. Professora, a gente pode ter acesso à PNA? A nômina. Acesso? É a Acesso aqui que nômina. eu não entendi. A A nômina? nômina. Você É. pode comprar até. Ah, tá. Quer ver? Tem para vender, não é caro não, ó. Ah, entendi.